Olá, graça e paz a todos, hein? Em nome de Jesus, olha que segundona aí abençoada, hein? Uma semana cheia de vitória. Querido, olha, nós tratamos há 15 dias atrás sobre graça sem espinho. E essa semana eu estava escutando um adolescente falando sobre os seus sentimentos de culpa, né? E nesse sentimento de culpa ele falando da situação de rejeição, porque a sociedade não aceita ele, a família não aceita, a igreja não aceita, e ele se sente excluído e tal. E eu quero tratar muito desse assunto para a gente conversar um pouco. Eu pensei nessa situação num livro que eu li em 2015. Esse livro chama-se Culpa e Graça. Eu não sei se você já leu, né? Se você já viu, mas eu não quero entrar no teor do livro, no conteúdo do livro. Quero dizer que o livro é muito bom, né? Que ele trata da culpa, ele trata da graça de Deus e ele mostra um caminho, que o caminho é a cruz, certo? Então é isso. Esse livro do francês, Paul Tournier, eu li esse livro em 2015, eu quero te dizer aqui que isso me chamou a atenção sobre essa conversa desse jovem e sobre esse livro que eu li, né, há muito tempo atrás, ficou marcado em minha vida. E eu quero tratar com você sobre essa questão de culpa e graça. E para isso eu coloquei um tema diferente, né, porque senão fica muito igual os temas. O tema será o seguinte: berço imperfeito. Ora, quando a gente pensa em berço imperfeito, a gente pode se remeter ao seguinte pensamento. Se a gente pudesse ter uma família perfeita, olha que maravilha, não é? Mas não há família perfeita. Se a gente pudesse ter um marido perfeito, olha que bênção, mas não existe. Se o homem pudesse ter uma esposa perfeita, olha que maravilha. Aí se tivesse o casal perfeito, teria filhos perfeitos. Aí era uma bênção, né? Mas é uma bênção mesmo estando dentro do contraditório, porque nós somos imperfeitos, viemos de berços imperfeitos. E para tratar desse assunto, nessa situação, nessa circunstância, nós vamos entender que todo relacionamento, não importa onde seja, de quem seja, todo relacionamento, ele é pautado de imperfeição, certo? Nessa imperfeição existe o quê? O constrangimento, existe a timidez, existe remorso, existe consciência pesada, não é? Existe o que mais? A culpa que está presente, ela é inevitável. Então, uma palavra que foi dita, uma palavra que foi mal colocada, uma palavra que foi bem colocada, mas foi mal interpretada, sabe? Então, um comportamento, uma coisa que foi mal feita, enfim, né? A gente tem um leque de tanta coisa aí para a gente entender como é gerada a culpa. E a culpa, muitas vezes, ela está relacionada à sociedade. Para isso, eu quero fazer duas perguntas para você. Você já pensou se você morasse no planeta Terra, sozinho, não tivesse ninguém? Olha que maravilha! Não teria ninguém para te acusar, não teria ninguém para trazer constrangimento para você, não teria ninguém para te causar um bullying, enfim, né? Dizer o que você podia fazer, o que você não podia. E já pensou a outra coisa? Se você vivesse num ambiente que todo mundo faz a mesma coisa, ninguém tem culpa de nada. Aí era bom também, não é? Vamos dizer aqui, né? A ilha
aquele lugar lá da Itália, né, de Pompeia, onde foi destruído por aquele vulcão, onde toda aquela cidade vivia da prostituição. Então, qual era a renda da cidade? Prostituição, todo mundo se prostituía, era só alegria, né? E ninguém se culpava de nada. Ah, Sodoma e Gomorra, ali era, né? Só perde para o baile do Alalaô. Como tá? Então, meu querido, olha, o negócio, por que não há a culpa? Porque não tem o contraditório social. Quando não há o contraditório social, então a pessoa não se sente culpada, porque todo mundo faz igual, então todo mundo certo, né? Então a gente trata dessa questão, por quê? Porque cada ambiente tem o seu lugar de atuação. Eu não posso pegar um paletó e uma gravata e ir lá para a praia e me desfilar na praia, né? Até porque não tenho corpo para isso, né? Mas eu vou para a praia com ambiente, com paletó e gravata, não dá, né? A mesma coisa, um banhista lá da praia, vem lá da praia, vai querer entrar na igreja aqui de biquíni, aí não tem condição também, né? Então, cada coisa no seu lugar, vamos medir as coisas. Não adianta querer juntar, não adianta. Isso aí não tem lógica. Então, vamos para uma coisa aqui bem séria. A questão, muitas vezes, da culpa, ela está na sociedade, mas a culpa em si, ela já vem do berço. A culpa, ela já vem do berço. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. O único perfeito foi Jesus Cristo. Porque ele não veio da relação da mulher com o homem. Ele veio de Maria, mas veio gerado pelo Espírito Santo. Então, e a graça de Deus? Aonde que a gente encontra? Como é que lida com isso? A graça é divina, a graça é de Deus, é um dom que Deus dá, é um dom que Deus mandou, veio por Jesus Cristo. A graça é de Deus e a culpa é do homem, porque o berço é imperfeito. Amém? Aí, como é que lida então com essa disparidade entre uma coisa que é perfeita e outra que é imperfeita? No entendimento. O que precisa é entendimento. E para começar esse entendimento, eu quero te chamar aqui para você ter um pouquinho do entendimento que eu sei que Deus vai ampliar na sua vida. A culpa é uma bênção. A culpa é uma bênção. E posso dizer mais uma, a culpa é uma graça de Deus sobre o ser humano, sobre todo o ser humano. Você sabe por quê? Pensa na pessoa que não tem culpa de nada. Ele vira um serial killer. Ele vira um animal. Porque ele não tem raciocínio, ele não tem senso, ele não tem aquele sentimento que podemos dizer, a voz da alma. Para ele dizer, para ele pensar e dizer, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ora, desde o momento que a pessoa não tem o senso do que é certo, do que é errado, ele acha que tudo ele pode fazer. Mas Deus nos deu esse senso, querido, que coisa mais linda. Sabe, esse senso que nós temos, às vezes até de estar culpado, ou de ser culpado, ou de se achar imperfeito, isso é uma bênção. Porque através desse comportamento é que nós vamos nos descobrir quem somos. Quando a gente entende quem é que nós somos, a gente não se frustra por nada. A gente não se entristece porque alguém nos xingou, alguém, como deu uma fechada no trânsito. Ah, deu uma fechada no trânsito, tá bom, querido, vai, pode ir embora. Tá tudo certo. Você tem uma vida leve. Agora, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios 2, do 8 ao 10, está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela fé, não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz mais ainda, não vem de obras, para que ninguém se glorie.
Essas obras não é uma esmolinha, não é atravessar um ceguinho na rua, na Avenida Paulista, não é isso não. Essas obras que ele está dizendo são as nossas obras. Ah, fui até não sei aonde, levei tal, fiz isso para fulano, eu fiz um jejum de 500 dias. Não é isso, não é essas obras. Não são obras humanas. Ele está dizendo, essas obras que a pessoa faz para que tenha de Deus um benefício, não vem isso. A salvação não vem por obras, é dom de Deus, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa culpa e essa graça é para ter um entendimento. Por quê? Porque a grande dificuldade, uma das grandes, né? O ser humano é o que mais tem a dificuldade, não é? Uma das grandes dificuldades do ser humano é ele entender que Cristo, na cruz do Calvário, perdoa os seus pecados. Ele não acha que o pecado ou que o perdão de Cristo é suficiente. Ah, ele perdoou lá, mas eu acho que eu tenho... Ah, mas eu sou muito imperfeito. É claro. Por quê? Porque o berço é imperfeito. Entende, querido? A gente não se sente. Por quê? Porque a culpa já é latente, ela é presente, ela não tem como extinguir. Ah, mas ele perdoou, ele poderia perdoar e eu não senti mais culpa de nada. Não, vai continuar porque você é ser humano. Nós somos seres humanos. Agora, eu tenho o perdão de Cristo. Esse perdão de Cristo nos traz a alegria da salvação. E no contraditório, a tristeza vem da culpa. E quando a tristeza é gerada da culpa, ela traz para a vida. Por quê? Porque na tristeza, ela gera uma coisa chamada arrependimento. Quando eu tenho arrependimento, eu vou para a pessoa que pode me perdoar. Quem é? É Cristo. E como é que eu vou? Pela fé. Quando eu vou pela fé, não é porque eu vou encontrar a fé, ela já foi gerada em mim. Então a culpa foi gerada, dessa culpa gerada, gerou pela fé um arrependimento, e eu chego até nele e digo, Senhor, me perdoa aí que eu errei, eu pequei, e a coisa ficou feia para o meu lado, porque o perdão já está estabelecido, ele não vai perdoar de novo, não, ele já perdoou na cruz do Calvário. Eu simplesmente agora eu tenho que aceitar esse perdão. E é o que muita gente tem dificuldade, tem muita dificuldade em aceitar o perdão de Jesus na sua vida. Então, eu quero terminar para dizer algo maravilhoso para você. Algo maravilhoso. A culpa, ela está dentro de um ambiente que no ser humano gera um vazio muito grande. Esse vazio é angustiante. Tem pessoas que se suicidam por causa desse vazio. Tem pessoas que procuram fazer loucuras, procura conselho, procura uma saída, vamos dizer assim. Procura psicólogo, que não é legal, como diz, não é legal não procurar. Por quê? Porque precisa de um orientador para dar um norte, para dar um caminho. Então procura um profissional. Procura um profissional, um psicólogo, sei lá, um psiquiatra, enfim, faz alguma coisa. Mas o que eu quero te dizer aqui para você é que esse vazio que existe, esse vazio que é angustiante, ele pode ser preenchido. Que é nesse livro do Paul Tournier, Culpa e Graça, ele diz o seguinte, o caminho da cruz é o caminho correto para preencher o vazio que existe na alma. O que o ser humano tem, sabe o que é? Vazio na alma. Por quê? Porque ele tem dificuldade de ver em Cristo essa graça de preencher esse vazio.
E aí, como ele tem esse vazio e ele não procura a pessoa correta, vai gerando nele uma expectativa de reclamação. Aí ele põe culpa no governo, ele põe culpa... mas é o governo. Aí ele põe culpa na igreja, aí ele põe culpa na sociedade, ele põe culpa nos colegas de escola, ele põe culpa no pai, ele põe culpa na mãe, ele põe culpa na mulher, ele põe culpa na namorada, ele põe em todo mundo. Mas dele ele não põe. Por que ele não põe? Mas porque se alguma dessas pessoas que ele está culpando preencher a vida dele, ele vai ser preenchido. Não vai não. Vai continuar. Só tem um que pode preencher o vazio da alma. Jesus Cristo. Não tem outro. Pode procurar, pode colocar culpa, pode achar que o governo pode fazer uma coisa, pode achar que a igreja vai te aceitar. Então não é isso. O que precisa é preencher a alma. Eu só conheço uma pessoa e eu posso te dizer quem é. Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é salvadora. Ela preenche tudo na vida da pessoa. Aí a pessoa continua entendendo. Ela vai começar a entender que aquela culpa que ela tinha, ela continua, muitas vezes, ela vai sentir culpa, porque ele não vai ser um anestesiado. Entendeu, querido? Você não fica anestesiado. Recebi o perdão de Cristo, agora não sinto mais nada. Então só leve agora. Agora pronto. Não, sente do mesmo jeito, até pior ainda. Por quê, irmão? Porque o entendimento leva a esse conhecimento e esse conhecimento leva a essa verdade. Culpa e graça. Dá para andar os dois juntos. Sabe por quê? Porque você anda curado. A cruz de Cristo cura a sua vida. Tem 2 livros aqui que eu quero te indicar. Vai nas livrarias lá, porque você acha que você ainda vai encontrar. É dos anos 80, mais ou menos. Um chama-se O Seu Destino é a Cruz. E o outro é O Seu Destino é o Trono. Quer ir para o trono? Leva a cruz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.